Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado do Senhor Jesus. Uma boa tarde a todos, amados irmãos. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que estiver online aí já vai entrando, glorificando, bendizendo e exaltando o nome santo do Senhor Jesus, porque dele e para ele são todas as coisas. Minha gente linda e abençoada, vai compartilhando. Boa tarde, a paz do Senhor. Já vai pegando sua garrafinha com água aí. No final nós vamos estar orando, profetizando cura, libertação, restauração. Pega sua garrafa com água aí. Irmãos, para quem não sabe, o meu ministério é de cura e libertação. Amém? Para quem não me conhece, a paz do Senhor, eu sou a missionária Poliana. O meu ministério é de cura e libertação. Por quê? Porque hoje eu quero trazer um vídeo sério para os irmãos, que eu estava agora à tarde falando com o Senhor. A paz, Anete, a paz, Douglas, Anete, a paz, o Deus abençoe, Márcia Castilho, que Deus abençoe a todos. E Deus começou a me incomodar. Cuidado com o tipo de libertação que você está recebendo. Porque se você não sabe, o meu ministério é de cura e libertação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Só que cuidado com o tipo de libertação que você está recebendo nas igrejas. Cuidado com quem põe a mão na sua cabeça para orar. Por quê, missionária? Porque tem muitas igrejas por aí, que eu não preciso citar nomes, mas tem muitas igrejas que tem uma diferença entre oração para expulsar demônios, de uma pessoa que está possessa de demônios, e tem uma diferença de uma pessoa que está sendo ali recebendo uma oração e na verdade ela não está recebendo uma oração de libertação. Que Deus abençoe a todos em Portugal, que Deus abençoe a todos em Portugal, Lisboa, Portugal, em Porto, em todos os países que nos acompanham, Angola, Moçambique, Luanda, continente africano, na Flórida, nos Estados Unidos. Já vai compartilhando essa palavra. E Deus começou a me incomodar. Deus começou a me incomodar para trazer essa palavra, porque isso é algo muito sério. Tem pessoas recebendo oração de libertação que na verdade não é oração de libertação, é oração de invocação. Como assim, missionária? Ao invés da pessoa estar recebendo uma oração de libertação, aquele pastor, aquela pessoa está orando, pondo a mão na sua cabeça, está invocando demônios na sua vida. Ai, missionária, como assim? Que loucura que é essa? Eu vou explicar, vou te dar um exemplo e você vai visualizar isso agora. A glória de Deus para você tomar cuidado, tá? Para você tomar cuidado. Alguém escreve para mim se está funcionando a internet? Porque a minha está funcionando normalmente, eu acredito eu. Todo mundo está me ouvindo, todo mundo está me escutando. Alguém escreve, por favor, para a missionária saber se está funcionando bem o sinal da internet. Escreve para mim, está funcionando, tá funcionando. Como eu estou aqui fora, agora está passando um helicóptero aqui em cima para ajudar, né? Então, voltando ao assunto. Tem muitas pessoas que estão orando na vida de outras, pensando que estão expulsando o mal, mas na verdade está invocando demônios na vida da pessoa. Como assim? Aquele tipo de oração que um pastor faz quando vai para um culto de libertação. Estou falando igrejas que têm culto de libertação. Cultos de descarrego, culto de libertação, cultos de cura e libertação. Tome cuidado quando você for nesse culto para quem coloca a mão na sua cabeça para orar. Porque é normal a gente colocar a mão na cabeça para orar. Não é verdade? É normal. Só que a gente tem que prestar atenção o que está sendo orado, o que está sendo falado, o que está sendo ministrado na nossa cabeça, sobre a nossa cabeça. Por quê? Porque tem pastor... Eu não chamo ninguém no WhatsApp, tá, irmãos? Não manda número de telefone aqui, não coloque seu endereço aqui, não coloque seu CPF, sua data de nascimento. A missionária não liga pra ninguém. Eu não telefono para as pessoas. Porque se eu tiver que telefonar para as pessoas, são mais de 80 mil pessoas para eu ligar. Então eu não telefono, eu atendo as pessoas pelo Messenger e pelo meu direct do Instagram. Não coloquem número de telefone aqui, porque aqui é público. Tomem cuidado, vamos usar inteligência, tá? Não coloquem número de telefone nas lives, porque se você colocar e alguém começar a ligar, te perturbar, o problema é do irmão ou da irmã que colocou, porque não foi falta de aviso.
Parem de colocar número de telefone. Parem de colocar dados pessoais de vocês. Aqui é uma live pública. Aqui tem pessoas do bem assistindo e tem pessoas do mal assistindo. Então tomem cuidado, beleza? Encerrou o aviso, vamos voltar para a palavra. Vamos voltar para a palavra do Senhor. Agora as maritacas não quer deixar eu falar. Mas vamos voltar para a palavra do Senhor. Muitas vezes o pastor começa a orar por libertação falando desse jeito. Em nome de Jesus, o demônio que está na casa daquela mulher, o demônio que está na casa dela, vamos supor que tem um pastor orando aqui na minha cabeça, tá? Vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor que tem uma mão de um pastor orando. Aquele demônio que está na casa dela, aquele demônio que está na vida do esposo dela. Vamos supor se eu fosse casada, né? Que eu não sou, mas vamos supor que eu fosse casada. Aquele demônio que está agindo na vida do marido dela, aquele demônio que está lá na casa dela, causando insônia, causando depressão. Vem aqui agora e manifesta aqui nela. Isso, irmãos, não é uma oração de libertação. Isso é uma oração de invocação. Ele está invocando os demônios que estão lá na vida do marido, lá na casa dela, os demônios que estão lá não sei na onde para manifestar no corpo dela. Isso é errado. Porque você está invocando demônios para entrar na vida da pessoa. E quando a pessoa está ali, de olhos fechados, recebendo a oração, você pode perceber que nesses cultos de libertação, geralmente eles colocam aquele fundo musical, que já é um fundo para causar medo mesmo. Já percebeu que nos cultos de libertação eles já colocam um fundo musical para causar tensão e medo? É um fundo musical meio tenebroso, uma coisa meio assim, já é mesmo propício para a manifestação de demônios? Isso chama assim, como se fosse uma sugestão. É como se fosse algo sugestivo para manifestar aquele demônio. Então tome cuidados, porque tem pessoas que estão orando dessa forma, achando que está libertando pessoas e na verdade não, está colocando demônio na pessoa. Toma cuidado, porque eu lido com libertação todos os dias. Cuidado quem ora na tua cabeça. Cuidado quem põe a mão na tua cabeça para orar. Se alguém começar a orar desta forma, Deus, que o demônio que estiver agindo na vida dela, que o demônio que estiver na casa dela, que estiver no quarto dela, que o demônio que estiver lá na vida do namorado dela, do esposo dela, o demônio que está lá no quarto dela, que está causando depressão, que venha aqui agora e manifeste no corpo dela. Isso está errado. Sabe por que está errado? Porque eu vou mostrar na palavra de Deus para você. Vou mostrar na palavra de Deus. Quando Jesus, eu vou deixar aqui no título 3 passagens bíblicas. 3 passagens bíblicas que fala Jesus libertando pessoas, como que ele libertava. Para você ter uma ideia de como essa oração é errada, tá? Esse tipo de oração, quando fizerem, você não deixa. Porque se você não tiver com o demônio vai manifestar no teu corpo ali. Principalmente se você tiver alguma brecha. Porque todo mundo que passa por uma oração de libertação, eu já passei por oração de libertação, todo mundo que recebe uma oração de libertação no culto específico de libertação, é culto de sexta-feira, culto de libertação. Quem bota a mão na cabeça, a pessoa sente um medo, a pessoa fica insegura, a pessoa às vezes começa até a pensar, nossa, será que eu vou manifestar? Será que eu tenho um demônio? Será Aracai, Antoresub, Andaraia? Será que eu vou manifestar? Não passa isso na cabeça? Nunca passou na cabeça de vocês isso? E essa dúvida já é uma brecha para o demônio manifestar em você. Será que eu tenho o demônio mesmo? Será que eu vou manifestar aqui? Será que eu vou cair aqui no chão manifestada? Será que tem demônio lá na minha casa, como o pastor está falando, para o demônio manifestar aqui em mim? Então, se ele estiver orando nesse sentido e ao mesmo tempo, se ele estiver orando nesse sentido e ao mesmo tempo você estiver tendo esse sentimento no seu coração. Que sentimento? Medo, dúvida e incerteza. São brechas. E tendo brecha, e ele invocando os demônios, ele está chamando o demônio para entrar no teu corpo para manifestar.
E você tendo esses 3 tipos de sentimento, é uma brecha. E aí o demônio vem e manifesta no teu corpo. Você tá me entendendo? Quem tá me entendendo, escreve aí, estou entendendo. Pra missionária falar, pra dar continuidade. Só que na palavra de Deus, quando Jesus, aleluia, ele ia libertar uma pessoa, eu quero ler apenas uma passagem que fala sobre Marcos capítulo 5. Essas maritacas estão que estão hoje, gente. Senhor, fecha a boca dessas maritacas. Marcos capítulo 5, aleluia. Marcos capítulo 5, capítulo 5, tô até embolando a língua. Porque Deus incomodou, é um assunto sério, que ninguém fala, mas como é minha área, eu tenho que avisar vocês. Porque as pessoas só pregam prosperidade, libertação, ó, mandei Deus mandar calar a boca deles, eles fecharam a boca, ó, tá vendo? A gente manda, Deus manda, obedece. Ah, não reclama não. Então, irmãos, vamos lá, Marcos capítulo 5, que fala sobre o endemoniado gadareno. Você já viu essa história? Deus, fecha a boca dessas aves, em nome de Jesus. Agora, vamos comigo, abre aí Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim: o endemoniado gadareno. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, ou seja, do cemitério, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, ou seja, ele morava no cemitério, morava nos sepulcros, e nem ainda com as cadeias os podia alguém prender, que fala em outra passagem que ele era amarrado, ele era preso com correntes, e nem as cadeias podiam prender este homem, tão possesso que ele era de demônios. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias por ele foram despedaçadas, ou seja, mesmo ele sendo amarrado por correntes, a força daquela possessão demoníaca era tão forte que arrebentava até as correntes, nada segurava aquele homem possesso, que diz aqui na palavra. Ele arrebentava e despedaçava como os grilhões, em migalhas, e ninguém o podia amansar, ninguém conseguia amansar aquele homem, ninguém conseguia tirar os demônios daquele homem. Versículo 5. E andava sempre de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Ou seja, além dele estar endemoniado, ele se cortava, ele se machucava, ele se mutilava. Deixa eu te falar, pessoas jovens, adolescentes, que ficam se cortando, ficam se mutilando, ficam estressados e ficam se cortando, pegam a gilete, fica se cortando, corta os pulsos, corta os braços, corta o corpo, corta a perna. São pessoas que já têm indícios de manifestações demoníacas, porque isso não é de Deus. Aqui fala que o endemoniado gadareno, ele fazia isso. Ele vivia no cemitério, ele vivia nos sepulcros, ele dormia no cemitério, ele vivia, além disso, já tentaram amarrar ele com corrente, ele arrebentava as correntes, não tinha ninguém que podia segurar esse homem, ninguém podia amansar ele, a não ser Jesus, né? E ainda fala que ele ainda, olha que fala, e ele ainda feria, ele mesmo se feria com pedras, ele mesmo se machucava com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: que o que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Quando os demônios que estavam no corpo do gadareno viu Jesus, eles se prostraram diante de Jesus e falou: o que temos nós contigo? Não nos atormente. Os demônios falaram na boca daquele homem: não nos atormente. O que tenho eu contigo? Porque ele dizia, olha que diz isso: conjuro por Deus que não nos atormentes, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: qual é o teu nome?
Qual é o teu nome? Jesus perguntou para aquele homem que estava possesso de demônios. Tinha uma legião. Se você não sabe, legião pode conter legiões com mais de 7.000 demônios no corpo de uma pessoa. Aquele homem tinha uma legião. E Jesus perguntou, qual é o seu nome? Perguntou para o homem endemoniado. Ele respondeu, legião é o meu nome, porque somos muitos. Porque somos muitos. Olha o que diz essa palavra aqui forte. Já estou encerrando. E rogo-lhe muito que não nos enviaste para fora daquela província. Os demônios estavam implorando para Jesus, que Jesus podia até libertar aquele homem, mas que não tirasse ele daquela cidade. Os demônios ali eram demônios territoriais. O que são demônios territoriais? São demônios que agiam naquela cidade, naquele local, naquela província onde o gadareno morava. Então os demônios falaram, o Senhor pode até nos libertar, mas não nos tire dessa cidade, não nos tire daqui, não nos tire daquela província, para fora dessa província. E ainda ali, postando no monte uma grande manada de porcos, aonde depois, se você for ler, continuar lendo, Jesus dá ordem para aquela legião de demônios sair e entrar na manada de porcos. Então todos aqueles demônios rogaram dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Ou seja, se você ler, então Jesus lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou, se jogou e caiu no abismo, no mar, que eram quase 2.000 e se afogaram no mar. Eu quero deixar essa passagem, depois eu vou deixar mais uma passagem para você ler, senão o vídeo vai ficar muito extenso, que tá depois Jesus libertando também, aleluia, em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, Jesus libertando, aleluia, santo, a filha da mulher cananeia. A filha da mulher cananeia que fala, Senhor, mas nós não vivemos de migalhas, né? Que diz aqui a palavra do Senhor, da mulher cananeia. Então ele lhe disse, por essa palavra vai, e o demônio já saiu da tua filha. Que ela fala assim, disse-lhe o Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Lembra dessa passagem? Da mulher que pediu ajuda para Jesus, mas ela era uma mulher cananeia. E ela pedia ajuda para Jesus porque a filha dela estava endemoniada. E aí Jesus, falando com ela, disse, então ele disse-lhe, por esta palavra que você me disse, por essa palavra, que nem seja as migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos se alimentam das migalhas, então me dê dessas migalhas, porque se o Senhor me der dessas migalhas, a minha filha vai ser liberta. E aí olha o que Jesus disse para ela. Então ele lhe disse, por esta palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para a sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Essa é outra passagem que Jesus expulsando demônios. Outra passagem de exemplo que eu vou deixar aqui, depois você pode ler o texto todo. Eu estou te dando alguns exemplos para te explicar, para você tomar cuidado com esses modos aí que eles estão usando nas igrejas de oração para libertação. Porque tem oração que eles estão fazendo que às vezes eles fazem até na inocência por não saber. Mas eles não estão libertando, eles estão invocando demônios para entrar na tua vida. Porque libertação, oração de libertação é você dar ordem, demônio, sai do corpo dela. Em nome de Jesus e não volta mais. Sai do corpo dele e não volta mais, em nome de Jesus. Isso é uma oração de libertação. E repare que todas essas passagens bíblicas que Jesus se encontrou com alguém endemoniado, a pessoa já estava manifestada. Ou seja, a pessoa já se encontrava possessa de demônios. Não foi Jesus que botou a mão na cabeça e manifestou o demônio. Deixa eu te explicar uma coisa. Repito, a minha área é de cura e libertação. Então eu lido com libertação todos os dias. Então eu quero explicar uma coisa para os irmãos para que você entenda. Tem gente que manifesta demônio? Tem.
Tem crianças que manifestam demônios. Tem crianças, já vi criança pequena manifestada de demônio. Criança de 5, 4, 7 anos de idade. Mas a criança quando você chega até lá para orar, a criança já está manifestada. Você entende a diferença? Quem tem demônio, quem tem problema com espíritos, com demônios, geralmente essa pessoa já manifesta sozinha. Essa pessoa já manifesta sozinha. Não precisa alguém orar para ela manifestar. Não precisa fazer uma oração e chamar o demônio para sair para fora. Porque a pessoa que tem problemas com entidades, a pessoa que tem problemas com demônios, com espíritos, ela já manifesta por si só. Ela já manifesta no meio da igreja, do nada. Do nada você está na igreja orando, pregando, a pessoa já cai endemoniada, sem alguém pôr a mão nela. Era assim que acontecia com Jesus. Quando Jesus chegava para libertar alguém, a pessoa já estava manifestada. Então você está querendo dizer, missionária, que é errado colocar a mão e manifestar? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte: pode colocar a mão e orar e manifestar? Pode, acontece, já aconteceu muito comigo. Eu orar por pessoas, colocar a mão na cabeça das pessoas e manifestar. O que eu tô querendo dizer e que você entenda o tipo de oração que estão fazendo na hora da libertação. Preste atenção, escuta a oração que estão fazendo em você na hora da libertação. Porque na hora que ora para a libertação, você ora: Deus, em nome de Jesus, todo espírito maligno sai dela. Todo espírito de depressão sai dela. Todo espírito de morte sai dela. Sai dele. Espírito de suicídio sai dela. Se tiver, vai manifestar. Essa é uma oração de libertação. Agora, alguém orar, impondo a mão nas suas cabeças e falando assim: aquele demônio que está lá na encruzilhada, aquele demônio que recebeu a macumba dela, aquele demônio que recebeu a macumba dela, que está lá na encruzilhada, que recebeu a macumba dela, que fizeram para ela, vem aqui agora e manifesta no corpo dela. Isso não é oração de libertação. Isso, o pastor, quem está orando desta maneira, está chamando o demônio. E se você chama, ele vem. Se você chamar, ele vem. Então, tome cuidado com esse tipo de oração. Esse vídeo não é para falar que não é para você nunca mais deixar alguém botar a mão na sua cabeça. Eu não estou falando isso. Pode deixar as pessoas orarem por você, sim. Principalmente se você precisar de libertação. Tem coisas que alguém tem que impor a mão na sua cabeça e você tem que deixar. Só que tome cuidado qual a maneira que a pessoa vai estar orando por você. A pessoa vai estar orando: Deus, liberta ela do vício, em nome de Jesus. Deus, liberta ela desse mal, desse espírito que perturba ela de madrugada, desse espírito que perturba ela, dessa depressão, dessa insônia. Em nome de Jesus, sai do corpo dela. Em nome de Jesus, muda a vida dela, sai da mente dela, sai do coração dela, sai dos caminhos dela, sai da vida dela, sai da casa dela. É diferente. Você está me entendendo o tipo de oração? O tipo de oração que faz na libertação, que você tem que tomar cuidado. O tipo de oração que você está recebendo durante a libertação, que você tem que tomar cuidado. Porque tem muitos pastores que às vezes estão fazendo isso sem perceber, sem saber da gravidade. Eles estão achando que estão libertando, mas na verdade eles estão chamando os demônios, os espíritos, o Exu que recebeu a oferenda, a sua macumba, que alguém pagou, que foi revelado para você, que fizeram um trabalho de macumba para você. E aí o próprio pastor revelou ali na oração: porque fizeram um trabalho de macumba para ela, mas agora em nome de Jesus eu chamo o espírito que recebeu a macumba dela para vir agora manifestar no corpo dela aqui agora. Isso é errado, porque ele está chamando a entidade para manifestar no teu corpo. Você está me entendendo a diferença? Você não tem demônio, só que ele está chamando o demônio que recebeu a macumba lá para vir aqui manifestar no teu corpo para ele tirar. Não! Ele tem que orar pela tua vida, repreender o mal, repreender a macumba, quebrar a macumba e mandar fogo no demônio lá. Deixar ele lá.
não pedir para aquele demônio que recebeu a macumba vir e manifestar no teu corpo para falar com ele. Você tá me entendendo? Escreve para mim se vocês estão entendendo. Porque esse assunto, irmãos, é um assunto muito complexo. Você tem que entender o que eu tô falando para você não sair falando bobagem, falando que a missionária falou que nunca mais é para deixar botar a mão na cabeça. Eu não falei isso. Eu estou falando, tome cuidado com o tipo de oração que você está recebendo no culto de libertação. Se você tem problema com o espírito, se você vê vultos, se você escuta vozes, se você enxerga demônios, se você conversa com espíritos, você precisa sim passar por um culto, por um processo de libertação. Tem que passar. Ah, mas eu tenho medo. Não, você tem que passar. Porque senão esse demônio não vai te deixar em paz. Se você enxerga a entidade, se você já tem pacto, já fez pacto, ou já fez alguma macumbinha, você tem que ser liberto. Ah, eu fiz uma macumbinha uma vez com uma inimiga minha lá atrás, quando não era convertido. Você precisa fazer uma libertação. Porque a entidade que você fez macumbinha lá atrás, essa entidade te acompanha até hoje. Todo mundo que mexe com o ocultismo, todo mundo que mexe com demônios, todo mundo que mexe com macumba, todo mundo que mexe com algum trabalhinho, alguma oferenda, todo mundo, eu não mexi, eu só paguei pro pai de santo fazer. Você pagou? Mas aquela entidade que vai lá fazer a macumba vai te acompanhar. E é por isso que você tá enxergando ela. E é por isso que você tá vendo vultos na sua casa. É por isso que você tá vendo demônios. É por isso que você está sendo sufocado de madrugada quando você dorme. É por isso que você está amanhecendo com o teu corpo roxo, muitas das vezes, porque as próprias entidades batem na pessoa. É forte isso, irmãos. Mas eu tenho que falar. As próprias entidades batem nas pessoas. Castigam elas de várias maneiras. Se não castigar a pessoa, castiga os filhos. Se não castigar os filhos, castiga o marido. Por quê? Porque você teve envolvimento com essa entidade. De alguma forma, de alguma maneira, você pagou um trabalhinho de macumbinha ali, pagou um trabalhinho de amarração ali, trabalhou para fazer não sei o que ali. Meus amigos, o mundo espiritual é sério, não é brincadeira não. E se você não obedecer essas entidades, eles batem na pessoa. Bate de bater mesmo. Você acorda arrebentado, você acorda com roxos no corpo, você acorda machucado. Coisas começam a acontecer na tua casa, o teu filho começa a ficar doente, porque você teve envolvimento com entidades, porque você teve envolvimento com espíritos. Você precisa passar por um processo de libertação. Você tem que passar por um processo de libertação. Senão você vai ficar escravo desse espírito. Você vai ficar escrava desse espírito, dessa entidade, dessa pombagira, desse Exu. Você vai ficar escravo, porque tudo que ele pedir, se você não fizer, pau em cima de você. E às vezes você acha que não é o espírito que está fazendo, mas é. Você acha, não, escorreguei e caí. Não, acordei com roxo, bati. Não, querido, você está apanhando mesmo. Você está apanhando sem saber. Eles batem. Irmãos, eu tô falando esse assunto sério porque eu lido com libertação todos os dias. Pessoas, juventude, jovens, eu tô falando isso porque eu já atendi várias jovens. Várias mães pedindo ajuda de jovens que se cortam. Meninas, meninos que se cortam, adolescentes de 15, 16, 14, 11, 12, 13 anos de idade, que fica se cortando, fica se machucando o próprio corpo. Isso já é uma manifestação. Não é um estado de possessão. A criança não está possessa, o adolescente não está possesso, mas já é uma influência de demônios na vida daquele adolescente. Aquele adolescente ou aquela adolescente que está se cortando, que está se machucando, que está se machucando, se arrebentando, cortando o próprio corpo, precisa passar por um processo de libertação. Porque se não passar, vai piorar. E mais futuramente vai tentar suicídio. Essa é a realidade.
Tá? Então, se você tem alguém assim em casa, já pede ajuda pro pastor, já leva o seu jovem, o seu filho para um culto de libertação. Mas vigia a maneira como a pessoa que vai orar, vai impor as mãos, vai orar sobre a vida da sua filha ou sobre a sua própria vida. Oração de libertação é assim: sai em nome de Jesus. O demônio que está perturbando ela, que está fazendo ela se cortar, sai em nome de Jesus. A oração de libertação é assim: o demônio que está perturbando a mente, que está amarrando a mente, amarrando o coração, sai em nome de Jesus. O demônio de tristeza, sai em nome de Jesus. O demônio que está perturbando, causando insônia, sofrimento e tristeza, sai em nome de Jesus. Assim é uma oração de libertação. E não uma oração assim: aquele demônio que está lá, que está agindo na vida do esposo dela, que está traindo ela com aquela outra mulher, vem aqui agora e manifesta no corpo dela. Não, ele está invocando. Aí ele está chamando o demônio para entrar no corpo da pessoa. Você está entendendo a diferença? Alguém escreve para mim se está entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou o que a missionária está falando é algo muito estranho para vocês? Porque Deus me incomodou para trazer esse alerta para vocês, esse cuidado. Porque tem igreja que está invocando o demônio na sua vida. Ao invés de estar fazendo uma libertação, uma oração de libertação, está fazendo uma oração de invocação. Invocando o demônio para entrar na tua vida. Então, quando você for orar, quando você for receber uma oração de libertação, 3 coisas que você não pode sentir: medo. Ah, eu tô com medo. Não tenha medo, porque medo é brecha. E se você tiver demônio, você vai manifestar. Medo, dúvida. Será que eu tenho demônio mesmo? Será que tem demônio lá no meu quarto? Será que tá acontecendo isso mesmo que o pastor tá orando aqui na minha... Dúvida é brecha. Se tiver demônio, você vai cair manifestado. É fato isso. Fato. Uma, porque você talvez já tenha demônio perturbando alguma área da sua vida. E outra, que você está dando brecha no seu coração. Aí ele entra no teu corpo através da brecha que você dá. Porque demônio não entra no corpo quem dá brecha. Se você parar para pensar, se fosse assim então, as pessoas do mundo, por que elas não andam possessas? Tudo endemoniado assim. Por que as pessoas do mundo que não tem Jesus não andam tudo torta, não anda possessa? Por quê? Porque não é assim que funciona. O diabo só entra no corpo de quem dá acesso, de quem dá liberdade, de quem dá brecha. Aí ele entra e manifesta. Agora as pessoas do mundo que estão lá, por que elas não andam manifestadas? Por que elas não andam todas manifestadas na rua? Igual um zumbi, com os olhos virados, falando, roncando, rosnando. Por que elas não andam assim lá? Porque elas podem até ter demônios, mas elas não estão manifestadas. Por quê? Porque uma, que elas estão no mundo, e segundo, porque elas não estão buscando libertação. Se um dia talvez elas buscarem libertação, elas podem manifestar. Se tiverem demônios, podem sim manifestar. Mas se fosse regra, então, Satanás ia manifestar na vida de todo mundo que está no mundo. Todo mundo ia andar torto lá, envergado para trás, lá, ia andar assim lá para trás. Com os olhos virados, falando torto, falando grosso. E não é assim. O Satanás só manifesta em 2 sentidos. Quando você dá brecha e quando você está buscando uma libertação e você tem problemas com demônios e você dá brecha e ele manifesta mesmo. E quando você está buscando libertação, ele tem que sair. Então não tenha medo da libertação. Não tenha medo da oração de libertação. Porque tem muito cristão hoje que tem medo de oração de libertação. Tem medo. E não vai no culto de libertação porque tem medo. Ei, não tenha medo. Porque se tiver algo mal, tem que sair da tua vida. Você não vai poder ficar com isso na tua vida. Você não vai poder ficar vendo vultos, demônios, perturbações na sua vida. Você não pode ter medo de culto de libertação. Mas tome cuidado com o tipo de oração que estão fazendo em você.
Preste atenção, escuta a oração, escuta, mesmo de olhos fechados, escuta a oração que estão fazendo na tua cabeça. É uma oração de libertação, mandando sair o mal, aí tudo bem. Mas se for uma oração, o demônio que está lá na casa dela manifesta aqui agora. O demônio que está lá no quarto dela manifesta aqui agora. O demônio que está lá na macumba que fizeram lá na encruzilhada, que manifesta, não, aí ele está chamando. Aí ele está invocando o demônio para entrar no teu corpo e manifestar. Aí você já está ali no culto de libertação. Já tem aquela música de fundo. Aquela música de fundo que é tenebrosa, né? Eles já botam aquela música de fundo pra sugestiva. É uma música sugestiva. Já é uma música sugestiva para manifestação de demônio. É uma música de terror, parece, né? É uma música de suspense. Já coloca uma música tenebrosa de fundo. Já tá ali. Se você estiver sentindo medo no seu coração, dúvida, e se tiver realmente algum demônio perturbando a tua vida, vai manifestar. Isso fazendo a oração correta, vai manifestar. E se fizer a oração incorreta, que é esta oração errada de invocação, aí vai manifestar mais ainda mesmo. Então tome cuidado nesse sentido, amém, gente? Glória a Deus, aleluia. E um outro exemplo que eu queria deixar para os irmãos, também está no livro de Marcos, capítulo 9, que fala sobre aquela criança. Eu não sei se você lembra dessa passagem. Marcos, capítulo 9, que fala sobre a criança, do versículo 17 ao 25, que fala sobre uma criança, que fala assim que ele estando dentro de uma multidão, mestre, trouxe-lhe o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, este quem? O espírito, quando pega ele, o meu filho, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, não puderam. Mas lá na frente, Jesus fala assim, e trouxendo-lhe, quando ele viu, logo o espírito se agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, resolvia se espumando, e perguntou ao pai dele, Jesus perguntou para o pai dele, isso aqui é um espírito imundo numa criança. Então, pessoas que falam assim, criança não tem demônio. Tem sim, tem. Aqui é um exemplo disso. Mas aquele versículo, vinde a mim todas as criancinhas, que dele é o reino do céu. Sim, mas se tiver problema de maldição hereditária, maldição familiar, histórico familiar, que pai ou a mãe dessa criança vê espírito, ou já participou de um terreiro, ou já participou, ou o avô ou a avó, isso chama maldição hereditária. Pode sim acontecer de uma criança ficar endemoniada. Isso é o exemplo aqui de criança endemoniada. Tem criança endemoniada, tem criança que fica possessa, que manifesta sozinha. Eu já vi criança manifestando sozinha, sem oração, sem nada. Do nada a criança manifesta, começa a entortar, sozinha. Por quê? Porque às vezes é por causa dos pais ou por causa dos avós, é uma maldição hereditária, o demônio, a entidade vem acompanhando gerações e aí acaba pegando na criança. Porque veio acompanhando a mãe ou o pai, que veio acompanhando os avós do lado paterno ou materno e assim. Aqui é um exemplo de que tem criança sim endemoniada. Tem criança que manifesta demônio. Olha o que diz aqui. E Jesus perguntou ao pai dele, quanto tempo que acontece isso com ele? E ele disse, desde a infância. O pai disse para Jesus, Jesus, vou ser bem sincero com o senhor, o meu filho manifesta desde criança. Desde a infância. O que é infância? É criança. Infância é de 6, 7 anos para baixo. Infância é isso, acima de 6, 7 anos, 9 anos, já é pré-adolescente. Infância é de 7 anos para baixo. E o pai dele falou aqui para Jesus, ele manifesta desde a infância.
para provar para você que tem sim casos de crianças que manifestam demônios. Então que essa palavra venha servir de ensinamento para a tua vida, que essa palavra venha servir de cuidado para você orar. A missionária não falou aqui que você não pode deixar as pessoas colocar a mão na sua cabeça. Se você participar de um culto de libertação e alguém botar a mão na tua cabeça, deixa botar a mão, não tem problema. Só tome cuidado com o que as pessoas estão falando acerca sobre a tua cabeça. É isso que você tem que tomar cuidado. E é lógico, né, gente? Não é qualquer um também que vai botar a mão na sua cabeça e orar, né? Uma pessoa que não tem vida com Deus, uma pessoa que tem brecha, uma pessoa que você sabe que não é uma pessoa digna, mas você sabe que é uma pessoa corrupta, você sabe que é um pastor que comete adultério. Você não vai deixar esse tipo de gente botar a mão na sua cabeça pra orar, né? Porque aí o demônio que tá nele passa em você também. Aí chama o processo de transferência. Ele transfere os demônios dele também pra você. Então, esse assunto de libertação é muito sério. É muito sério. E quem lida com libertação sabe o quanto é sério. Não é qualquer um que lida com libertação. Porque se você não tiver com a sua vida no altar de Deus, como que você vai orar para os outros? Como que você vai libertar, deixar Deus te usar para libertar outras pessoas se você está em pecado, se você está em adultério, se você está na perdição, se você está na imundície? Na hora que você for orar para os outros, a pessoa manifesta junto. O pastor manifesta junto com a pessoa. Se a pessoa não estiver em santidade, a pessoa manifesta junto. É a realidade. Então, irmãos, vamos orar? Glória a Deus, aleluia. Era só isso que eu queria falar para os irmãos. Tome cuidado com as orações. Não estou falando que você não deve ir, você deve sim. Vou repetir, se você tem problema com espírito, se você enxerga espírito, se você vê vultos, escuta vozes, se você tem problema já mexeu com macumba lá no passado, já fez uma oferenda ou um trabalho de amarração por alguém que você amava lá no passado, ou se você já frequentou um terreiro, ou se você frequentou uma casa de espírita, se você frequentou qualquer coisa desse tipo, e você hoje está na presença de Deus, na igreja, seguindo o evangelho de Cristo, você não passou ainda por um processo de libertação, você precisa passar por um processo de libertação. Precisa passar por um processo de libertação. O que é um processo de libertação? Orações de libertação. Esses cultos que você tem medo de ir, esses cultos de descarrego, de libertação, que você tem medo de ir cair, não tenha medo de cair não, porque do chão não passa. O importante é esse demônio sair da tua vida. O importante é esse espírito sair da tua casa, sair da tua vida, sair da vida do teu filho, da tua filha, sair da tua casa, sair do teu casamento. Não tenha medo. E quando for, vou repetir, quando for no culto de libertação, não sinta medo, não tenha dúvida e não tenha incerteza. Porque se você tiver esses 3 sentimentos no teu coração, e se você tiver algum espírito maligno, se você tiver realmente algum demônio, e você tiver sentindo algum sentimento ruim, ou algum desses 3 tipos de sentimento, vai manifestar. Porque é uma brecha no seu coração. E aí o demônio entra e manifesta no teu corpo. Tá? Mas não se preocupa que se manifestar, vai sair em nome de Jesus e você vai ter paz e vida e vinda em abundância. Vamos orar? Pega a sua garrafa com água, vamos consagrar ao Senhor. Pai querido e Pai amado, eu consagro essa garrafa de água ao Senhor e determino que quem beber desta água receba cura, receba libertação, receba vida e vida em abundância. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor dá discernimento a essas pessoas que oraram, que escutaram essa palavra e que vão escutar ainda. Que essas pessoas fiquem atentas ao tipo de oração que elas estão recebendo dos outros. Que elas fiquem atentas se está recebendo uma oração de libertação ou se está recebendo uma oração de invocação de demônios. Porque tem diferença. Muitos pastores não têm discernimento, estão fazendo oração de libertação de forma errada. Estão orando achando que está libertando, mas na verdade, Deus, estão orando, invocando, chamando demônios para dentro do corpo da pessoa. Pai, que esteja
repreendido em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas não sejam enganadas e nem confundidas, até mesmo no culto de libertação, até mesmo no processo de libertação, que esses homens, que essas mulheres não sejam confundidos, ó Pai, por pastores, por aqueles que vão impor as mãos, mas que eles estejam ligados e atentos à voz do Espírito Santo, que eles tenham discernimento para ouvir o que a oração está sendo dita, o que está sendo falado no pé do ouvido deles. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro vida, eu declaro libertação, eu declaro mudança, eu declaro toda depressão vai embora, toda tristeza vai embora, toda ansiedade vai embora, todo espírito maligno sai do caminho dessa vida, dessa pessoa, sai da vida dessa mulher, sai da vida deste homem, agora, em nome de Jesus, e não volte nunca mais para a glória de Deus. Receba a paz que há no Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, receba a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, receba a luz que há em Jesus Cristo, que é a luz do mundo, sobre você, a luz que dissipa todas as trevas. Em nome de Jesus, receba a luz sobre a tua casa, sobre os teus pensamentos, sobre os teus sonhos, sobre o teu coração, e todo pensamento ruim, todo pensamento de suicídio, de morte, todo pensamento que não presta, de derrota, de fracasso, em nome de Jesus, sai da vida dessas pessoas e não volte nunca mais para a glória de Deus. Beba dessa água agora como um ato de fé e seja livre em nome de Jesus. Seja liberto agora, seja liberta agora em nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho várias garrafinhas de água, viu? E eu aconselho você a fazer o mesmo. Tenha várias garrafinhas de água na sua casa e consagra essas águas ao Senhor e deixa na sua casa e vai bebendo. Vai bebendo, principalmente quem tem problema com o espírito, problema com entidade, vai bebendo. Ora, você que tem problema com espírito, com entidade, você que tem vultos, mais um conselho para encerrar. Que você ore todos os dias os Salmos 91 e Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20. Esses dois versículos, para quem tem problema espiritual, você tem que orar todos os dias. Se preciso, várias vezes por dia. Quando você enxergar alguma coisa, lê os Salmos 91, chama os anjos do Senhor para descer com espada de fogo na tua casa, na tua frente, para te defender dessas entidades, desses vultos, desses espíritos. Quem tem problema com o espírito, vou avisar de novo. Leia Salmos 91 todos os dias para dormir, para levantar. Leia na tua casa em voz alta. E também Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20, que é uma proteção espiritual. Por que, missionário, esses dois versículos? Porque fala sobre proteção sua proteção espiritual, para você se proteger desses demônios, desses espíritos. Então, tá avisado aí, glória a Deus, aleluia. Compartilha esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, compartilha nos grupos que você faz parte. Desculpa trazer um assunto pesado aqui para vocês, mas o Espírito Santo mandou trazer, eu tenho que obedecer, porque tem gente sofrendo aí com isso e não sabe como fazer. Tem gente que sofre com espíritos, com ataques de espíritos e não sabe como fazer. Então escuta esse vídeo, marque alguém aqui no comentário que você sabe que está passando por esses problemas espirituais, mostra esse vídeo, compartilha no seu Facebook, na sua linha de tempo, compartilha no WhatsApp. Você que não faz parte do canal do YouTube, já se inscreve aqui embaixo no canal e aperta o sininho e marca todas as notificações. Não se preocupa, vou deixar no título do vídeo as passagens bíblicas que eu citei aqui e vou deixar no título do vídeo os links aonde a missionária atende os irmãos pelo Messenger, pelo meu Messenger e pelo direct do Instagram. Amém? Glória a Deus, aleluia. Todo mundo entendeu? A missionária não vai ligar para você. Não adianta botar número de telefone. Não coloque número de telefone, porque aqui é um vídeo público. Tem pessoas do bem assistindo e tem pessoas do mal assistindo. E se essas pessoas do mal pegam o seu telefone e começam a fazer trote com você, ou começam a fazer coisas ruins com você, então vigie, irmãos. Vigie, em nome de Jesus.
Vamos usar a cabeça, vamos vigiar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pega a sua mão direita e coloca sobre o teu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre a vida de todos vocês. Não somente hoje, mas todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz, minha gente linda e abençoada. E até a próxima, se Deus quiser.